coração de Jesus é o refúgio seguro da nossa vida. Hoje nós estamos começando o mês de junho e o mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, para que este mês verdadeiramente seja novo e nele a sua vida seja renovada, o mundo seja restaurado, rezemos a cada dia: Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, no coração sagrado do vosso Filho nos refugiamos e consagramos este novo mês e pedimos proteção para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos acolher o Evangelho de hoje, que é narrado por São Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho que nós acabamos de ouvir mostra Jesus que mais uma vez vai ser posto à prova. Mas hoje existe um detalhe especial que nós devemos nos atentar. Existe aqui um complô com a junção de dois partidos políticos daquela época para ir contra Jesus. E veja, não são dois partidos que são amigos, que são parceiros, Não, são grupos partidários que estão do lado contrário. Porque de um lado nós temos os fariseus, que são judeus fervorosos, rigorosos, são os homens da lei, mas são palestinos. Não tem nada a ver com o Império Romano. Que do outro lado, os herodianos, estes sim estão ligados ao Império. São aqueles que representam a força opressora. Porque no período do ministério de Jesus, a gente precisa sempre se lembrar que o povo de Deus, o povo judeu, estava oprimido e dominado pelo Império Romano. Mas eles se juntam e vão até Jesus com a intenção de ou ter motivos para acusá-lo diante das autoridades, ou então para deslegitimar o seu ministério diante do povo. E eles vão e lançam uma pergunta capciosa, mas Jesus, em sua sabedoria, vai dar uma resposta que causa admiração, inclusive, neles. Lançam a pergunta a respeito do imposto. Porque se Jesus dissesse, não, é legítimo e tem que pagar o imposto, então Jesus seria deslegitimado diante do povo. O povo ia perder a credibilidade nele. Ali o imposto era exploração. Era algo que pesava e que destruía a vida do povo. Então Jesus não poderia jamais dizer que era certo pagar o imposto. Só que se Jesus falasse que não deveria pagar o imposto, então ele seria acusado diante das autoridades, como alguém que estava levantando o povo contra a autoridade. E não, Jesus não faz isso também. Jesus vai dizer, olha, o que é de César dá para ele. Pode pegar uma moeda que tem a face dele. Mas para mim, para Deus, que é a verdadeira autoridade, dê para ele o que é dele. Talvez você já até ouviu alguma homilia, catequese, pregação sobre este evangelho, no qual a interpretação mais imediata é que quando Jesus está pegando aquela moeda e está falando para dar para César porque tem a imagem dele, e depois está falando que é para dar para Deus o que é de Deus, nós entendemos que o que traz a imagem de Deus sou eu, é você, somos nós, humanidade, que trazemos a imagem de Deus.
Então, se a moeda é de César porque tem a imagem dele, você é de Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. Então, o que Deus quer é que nós nos demos a ele por um ato de amor total, de toda a nossa força, de toda a nossa inteligência e de todo o nosso coração. E também neste movimento de amor a Deus, amando o próximo. É isso. É dar a Deus a nossa própria vida. É dar a Deus o nosso amor. Diante de toda esta compreensão da palavra, a gente pode tirar algumas lições para o nosso dia de hoje. A primeira é que o bom cristão ele sempre vai ser um bom cidadão. Porque neste momento Jesus poderia ter se unido, por exemplo, ao grupo partidário dos Zelotas, que era um grupo que achava que o Messias ia vir para ser um líder político, que ia fazer uma revolução e que ia tirar Roma do poder e que o povo palestino ia... Jesus poderia, mas não foi para isso que ele veio, porque o reino dele não é deste mundo. Ele respeita as autoridades constituídas. Jesus sempre respeitou. Por isso, nós cristãos devemos seguir o seu exemplo. Respeitar as autoridades constituídas, seguir as orientações, as leis, os decretos e assim testemunhar a nossa fé. A segunda lição que a gente pode aprender deste evangelho é que o mal, que o inimigo, ele nunca vem sozinho, sempre vem em bando. Assim como os fariseus se juntou com os herodianos, na nossa vida, o diabo ele sempre vai dar mão para muitos que também querem o nosso mal. Ao nosso redor, sempre haverá pessoas que querem o nosso mal. E são essas pessoas que o demônio vai usar para nos atingir. Porque na maioria das vezes o demônio ele não vem pessoalmente. Ele manda os seus secretários. E olha, eu tenho que te falar, por mais triste que seja a gente constatar, tá cheio de gente querendo ser secretário do diabo. Gente que chega perto para atacar, para provocar, para cutucar, para querer atingir, pessoas que querem ter motivos para acusar você, pessoas que querem deslegitimar a sua fé, deslegitimar a tua confiança em Deus, colocar você em dúvida diante do outro e às vezes até para você mesmo. Cuidado! Cuidado com as artimanhas do inimigo. A terceira lição que eu destacaria do Evangelho para a gente viver hoje ou a partir de hoje é a sabedoria de Jesus. Veja, o Evangelho foi claro ao dizer que Jesus percebeu a hipocrisia que existia nas palavras dele. O mal age na nossa vida da mesma maneira que agiu aqui com Jesus no Evangelho. Eles chegaram até Jesus fazendo elogios. O mal, para entrar na nossa vida, para encontrar um espaço para nos destruir, ele sempre vai se fantasiar de bom. Hipocrisia é justamente esta força de dissimular, essa capacidade de falsear. Então, a sabedoria que nós precisamos aprender na nossa vida para que os complôs do inimigo ou dos seus secretários ou dos nossos inimigos, da maldade que está no mundo, não tenha poder de destruir a nossa vida e nem aquilo que nós amamos, é a gente estar atento às dissimulações, às falsidades e hipocrisias que muitas vezes nos cercam. Porque estas são as portas de entrada para o mal. Porque, como eu disse, se o mal é aparente, a gente rejeita, a gente se protege, a gente se afasta. Por isso, então, ele sempre vai disfarçar, ele sempre vai sorrir, ele sempre vai ser simpático, ele sempre vai ser agradável. Mas cuidado, examine, tenha sabedoria de ver para além das aparências, tenha sabedoria e discernimento para encontrar o verdadeiro bem. Porque o verdadeiro bem é tudo aquilo que nos ajuda a viver a ordem de Jesus. Dar-se a Deus. Você é de Deus e tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que te edifica, te leva para Deus. Tudo o que te tira de Deus, tudo o que te tira da vontade e do caminho de Deus, não é bom. Pode até parecer, pode até chamar, mas no fundo é mal. É um complô armado para te destruir, porque a verdadeira destruição é quando nós nos afastamos do nosso Deus,
Por isso que ao longo desse dia nós possamos guardar a ordem de Jesus. Dá a Deus o que é de Deus. Eu me dou totalmente a este coração que tanto me ama. Eu faço do meu dia um presente, uma entrega ao meu Deus. E peço, Senhor, me dê sabedoria para que diante das armações do mal eu não seja enganado, mas eu veja, eu reconheça o que é bom e o que é mal. E o que é mal eu rejeite, e o que é bom eu aproveite. Que o Senhor te abençoe hoje e ao longo de todo este mês de junho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.